No vídeo de hoje, Movidos pela Avareza, um texto escrito pelo pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1979. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. 2 de Pedro 2 e 3. Tudo indica ao estudioso que Pedro, movido pelo Espírito Santo, previa os dias atuais, quando de fato existem em atividade no universo e particularmente no Brasil, em virtude da grande liberdade de consciência e de crença que desfrutamos, homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, enfatuados, 2 de Timóteo 3, do 1 ao 5, autênticos falsários, mercadejando a palavra de Deus, 2 de Coríntios 2 e 17, que estão dando pleno cumprimento à profecia de Pedro. A profecia apostólica não poderia ser mais clara. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Analisemos esta profecia em face dos fatos odiernos. A simonia originou-se com a atitude diabólica de Simão, o mágico de Samaria, que intentou subornar aos apóstolos Pedro e João, oferecendo-lhes dinheiro em troca do direito e poder que tinham, outorgados por Deus, de imporem as mãos sobre os novos convertidos, a fim de que estes recebessem o Espírito Santo. Atos 8, do 9 ao 24. Atualmente, e aqui no Brasil, tudo indica que mais do que nunca na história da Igreja, esta prática imoral, anticristã e antibíblica está sendo praticada em larga escala. Observe-se a atitude que caracteriza os falsários que se dão a tal prática. Movido por avareza. Avareza é um vocábulo derivado do latim avaru, que é, por sua vez, formado de aveu, que significa desejo, e de ois, dinheiro, e era adjetivo pelo qual os antigos romanos designavam os comerciantes que viviam apegados aos lucros exorbitantes por amor ao dinheiro. É precisamente o que se observa nas atitudes dos simoníacos modernos. Por onde quer que vamos, há homens inescrupulosos que, aproveitando-se de tendências próprias da humanidade, mormemente a plebe, dada a crendices e que vive exposta a toda sorte de enfermidades, às vezes apenas frutos de má formação ambiental, causadora de superstições multiformes, que anda avidamente à procura de libertação rápida e fácil de suas mazelas, em muitos casos hipotéticas, tornando-se assim presa fácil dos tais. Apresentam-se aqui como missionários, ali como evangelistas, em contrário aos requisitos bíblicos. Efésios 4:11, Hebreus 5:4, na maioria dos casos por conta própria e noutros se dizendo apoiados por igrejas ou ministérios regulares, porém às vezes descuidados ou excessivamente crédulos. Tais elementos apresentam-se às massas como portadores de dons carismáticos de curar toda e qualquer enfermidade, expelir demônios e operar milagres mediante a oração da fé, desde que os candidatos enfermos, na maioria vítimas de embuste, resolvam pagar. Temos aí um caso autêntico de simonia e avareza. Farão de vós negócio, acrescenta o apóstolo. Sim, é o que se observa. Irmãos fiéis
se deixam enredar nas tramas desses falsários modernos e deixam de se congregar numa igreja bíblica e fiel a Cristo, doutrinariamente ortodoxa, e vão congregar-se com tais missionários ou evangelistas dos últimos tempos da dispensação da graça e passam a entregar-lhes todo o dinheiro que ganham com sacrifício indigente, chegando às vezes a afirmar: agora encontramos a verdade. Estávamos enganados na igreja de que éramos membros. Até que, decepcionados com o avarento, que outro ensino não tem a dar, porque esquecido da primordial necessidade humana, que é o perdão dos pecados e a salvação da alma, Lucas 19:10, Marcos 2, do 3 ao 5, talvez porque seja um grande carecente dessa bênção, por ainda não as haver recebido de Deus, prega com exclusividade seus hipotéticos poderes curadores e milagreiros. Desiludidos por nada receberem, depois de haverem enchido os bolsos do falsário ávido de dinheiro, arrependidos, esses irmãos voltam ao seio maternal da sua igreja, confessando o logro em que caíram com apenas objetos do rendoso negócio de um avarento. Finda o apóstolo, afirmando que tais indivíduos usariam de palavras fictícias no exercício de suas atividades anticristãs, a fim de poderem obter suas avaras pretensões. Foi o grego Antenágora, o pai da astronomia, o inventor da ficção científica. Exemplo de ficção: afirmar que outros planetas além da Terra sejam habitados por seres em tudo semelhantes a nós humanos. Foi praticando essa ficção que Antenágora começou sua atividade de ficção científica. Os já lamentavelmente famosos missionários e evangelistas, curadores, amantes dos porta-cédulas de suas vidas, usam igualmente de ficção, pois enquanto Jesus, o benfeitor da humanidade, o taumaturgo divino que levou sobre si as nossas enfermidades, Mateus 8,17, era humanamente limitado por circunstâncias adversas, acontecendo o mesmo com Paulo, o maior pregador de todos os tempos. Como podem esses simoníacos modernos se proporem a curar indiscricionariamente toda sorte de enfermidade, usando a chamada prece milagrosa do copo d'água sobre o rádio e outras novidades? É que em tudo isso eles demonstram um sentimento de ganância, submissos ao antigo aforismo pagão que os fins justificam os meios. A Assembleia de Deus no Brasil, desde que foi instalada em Belém do Pará, aos 18 de junho de 1911, sempre admitiu a operação dos dons espirituais e a atualidade dos sinais, conforme 1 de Coríntios 12, do 4 ao 11, e Marcos 16, do 15 ao 20, e, concomitantemente, sempre creu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. E por este motivo, em meus 46 anos de fé cristã evangélica, tenho visto Jesus curar através da oração da fé cegos, paralíticos, surdos, diabéticos, tuberculosos, cancerosos, palúdicos, ulcerosos e tantos outros enfermos. Mas jamais vi, em 28 países, em 4 continentes onde já estive, em qualquer de nossas igrejas, atos diabólicos de simonia e avareza através de qualquer cobrança pelas curas efetuadas. Entretanto, eis aqui 2 de alguns fatos que conheço sobre este assunto. Primeiro, há 5 anos passados, surgiu em Manaus um desses pretensos missionários pregando com exclusividade a cura física mediante a denominada corrente da prece milagrosa, propondo-se a curar qualquer espécie de enfermidade, atribuindo toda doença à obsessão maligna. E, portanto, expulso o demônio, o enfermo estaria curado. Tal indivíduo figurava entre os que agiam por conta própria, pois que não era conhecido por nenhuma denominação evangélica. Para esse falsário,
Um copo de água posto sobre o rádio durante a sua reza, através do programa que mantinha, e a água bebida depois dele pelo interessado, curaria de qualquer enfermidade. Depois deveria o beneficiado mandar uma generosa e gratificante oferta ao seu benfeitor. Outro meio utilizado por ele para coletar fundos era o das garrafas cheias de água que lhe levavam para que ele as abençoasse com a mesma finalidade medicamentosa. Certo dia, uma veterana senhora, membro da Assembleia de Deus, constrangida por sua filha descrente e enferma, acompanhou-a ao local das reuniões daquele falsário. Ao invés do pretenso missionário dirigir-se à enferma, foi diretamente à mãe, sadia e crente em Cristo, e sem qualquer rodeio tentou expulsar da mesma o hipotético demônio de que julgava estar ela possuída. Nesse momento, aquela crente, usando a autoridade que lhe conferia a unção do Espírito Santo que nela estava, respondeu-lhe: "O sangue de Jesus te repreenda, e não fora o banco que o amparou, ter-se-ia ele estendido no chão." Não estou negando que ele tenha efetuado qualquer cura, porém ignoro que a tenha feito, pois daqueles desiludidos do seu sistema, entre os quais 2 dos seus assessores imediatos, nenhum me falou de um só milagre ou cura por seu intermédio. Porém tenho ciência de 2 propriedades de alto valor por ele adquiridas em Manaus com as rendas do negócio, e por informações que ele, simoniacamente, como começou, findou sua missão em Manaus, vendendo aquelas propriedades a uma missão norte-americana, e deixou o ramo de negócio e regressou ao seu estado de origem no sudeste brasileiro, estabelecendo-se com uma fazenda. 2. Agora, ouvindo talvez informações sobre o sucesso do parceiro do rico garimpo da Zona Franca, lá está outro pretenso missionário egresso, ou foragido do Rio de Janeiro e São Paulo, onde tudo indica que o garimpeiro curadeiro já anda por demais explorado e, portanto, pouco rendoso. Esse emergiu em Manaus com os mesmos métodos do anterior e com idênticos resultados, de quem eu poderia relatar fato semelhante àquele da expulsão de demônios de uma crente e com os mesmos resultados. Ao irmão que lê este artigo, aconselho ler e praticar o ensino constante em Hebreus 10 e 25, a fim de estar preparado para o arrebatamento da igreja fiel, de cuja aproximação os falsos obreiros são evidente sinal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.